Boa noite, meus amigos. Estou de volta aqui com mais lives, mais uma live, perdão. Um assunto bastante polêmico. Primeiramente, quero agradecer a todos que estão me acompanhando neste domingo. Tivemos aí uma semana complicada. Nos últimos 10, 15 dias, nós tivemos ataques a policiais militares, policiais cometendo atos que não deveriam acontecer, e a gente fica bastante preocupado com o que está acontecendo com as nossas polícias. A gente percebeu essa semana que 2 ataques contra policiais a tiros de fuzil. Nós tivemos um policial que matou a esposa, feriu a filha. Semana passada nós tivemos também um policial que infelizmente teve que ser morto por colegas em virtude de ter baleado 4 outros policiais. Enfim, a gente está passando por uma situação bastante complicada na segurança pública. Infelizmente, eu separei algumas imagens, né, que é um resumo da semana, na verdade, o resumo dos últimos 10 dias, que mostra o que vem acontecendo com os nossos policiais. Essa ocorrência, como já foi dito, ali policiais que chegaram no momento de um roubo, segundo informaram, e foram surpreendidos, né? Olha isso, gente. O carro para, olha o absurdo, sendo seguido por uma viatura, o carro para, criminoso atirando de fuzil. Tem noção disso, gente? Olha isso, ó. O policial é recebido a tiros de fuzil. A gente vê o indivíduo ali, aliás, indivíduo não, criminoso, né? Atirando ali contra os nossos policiais, o que chega a ser absurdo. Eu não me lembro de ver cenas assim, de ter assistido situações nos últimos 10 anos, né, ou mais, né? As últimas vezes que eu vi uma cena dessa foi nos atentados de 2006. Então, olha isso, eu vou deixar o vídeo correndo aqui, porque se contar ninguém acredita. Olha lá, o bandido para o carro, né? Os bandidos param o carro. Olha a ousadia, tá? O bandido ainda caiu, olha lá, na hora que parou o carro ele tropeçou, olha lá, atirando na viatura. Olha isso, com o policial ferido ali, né? Aí o que acontece? A viatura, claro, veio, né, desgovernada, e não dá para aceitar lá. O policial correu, né, ficou abrigado, que eu vou até sair da frente aqui, ele está abrigado atrás do poste ali, esperando que a coisa tivesse uma outra dimensão. Olha lá. Percebam que ele está debaixo da árvore, atrás daquela placa amarela, porque ele foi recebido a tiros de fuzil, gente. Olha o absurdo. Aí não dá. E aí é onde entra a minha crítica, né? Vamos ver por um outro ângulo, né? Onde entra a minha crítica e a minha indignação. Se tem dinheiro, não vou ficar batendo na tecla, mas se tem dinheiro para comprar porcarias de câmeras, por que não dão armamentos longos, né? Arma longa para o policial? O policial do 01 não é o que chega primeiro na ocorrência. O policial do 01 não é o que tem mais ocorrências diversificadas. Olha isso, gente. Olha lá. Vendo? Olha a ousadia. Isso porque os criminosos ficaram no recuo, porque queriam ir embora. Acredito, vai chegar outras viaturas, né? Tiveram até dificuldade de abrir a porta, tiros para cima. Olha isso, gente, é surreal. Ó. Viatura desgovernada ali, ó, ela vai bater na placa, né? A porta, ó lá. Olha, isso aí é um cenário de guerra, de guerra, de guerra. Então é extremamente preocupante a gente ver que as coisas vão acontecendo e nada se faz, amanhã cai no esquecimento, infelizmente. É uma falha grande que nós temos aí da nossa atual gestão de segurança pública. Olha isso, tiros de lá para cá, daqui para lá. Infelizmente, aí eu pergunto, como é que o policial ele vai enfrentar, né? Aqui é uma outra situação. Como é que vai enfrentar com uma pistola, um cara armado de fuzil, gente? Você tem noção? Isso foi uma outra ocorrência, para quem não acompanhou, foi aqui na área do 38, né, na zona leste de São Paulo, onde uma Mitsubishi encostou do lado da viatura e efetuou vários disparos de fuzil, também atingindo o policial que estava, e o oficial se abrigou ali para poder fazer o revide. Olha isso, gente. Então os nossos policiais estão sendo caçados. Então agora houve aí uma inversão
Eu já vinha dizendo há algum tempo, essa política de segurança pública, infelizmente, quem conhece de segurança pública sabe que não está sendo eficiente. Eu imagino por que a política tem que segurar uma situação que não é favorável para a população, não é favorável para os nossos policiais. E aqui eu não entro nem no mérito do aumento, tá, gente, salarial. Estou entrando no mérito do patrulhamento. Aquele cara que está naquela viatura com highlight ligado lá, ele foi alvejado por criminosos com tiros de fuzil. O cara que tem que me defender, ele está morrendo, está sendo ferido. Então, tem uma inversão aí de valores muito grande, cara, muito grande. Infelizmente, a gente está vivendo aí uma política dentro da segurança pública, que o resultado é esse: morte de pessoas de bem, morte de policiais. Eu vejo que enquanto tiver política na segurança pública, acabou a segurança pública. Não dá para manter alguém, gente, que tá aí, eu tenho a palavra com Bolsonaro, vai sair candidato. Gente, falou que tem que sair candidato, já tem que tirar da política. Melhor, da segurança pública. Infelizmente, sabe, a gente já viu que não deu certo, não está dando certo, olha os resultados. Querem ver mais? Sabe, a gente está falando de situações assim, olha isso. Onde nós já vimos na história, né, viaturas assim, toda alvejada, toda perfurada de bala, policiais sendo caçados, olha isso. Não tem, isso é inédito na história da segurança pública. Os policiais desmotivados, policiais que estão aí sendo caçados por criminosos, enfim. Olha isso. Olha outra situação que aconteceu há pouco. Ó. Policial é morto e 4 ficaram feridos durante o confronto entre próprios PMs. Não era com criminoso, não. Policiais do choque tentaram conter o soldado, né, a cometer um suicídio no apartamento, na zona norte de São Paulo. E, infelizmente, né, o nosso policial teve que ser morto aí a tiros para que não ferisse outros policiais. Então, olha isso, gente. Ó, um policial de folga. E aí, como é que eu não reclamo, né? Como é que eu não falo nada? Como é que eu posso me calar, né, diante de uma situação dessa? A gente vê os nossos policiais morrendo, os nossos policiais sendo caçados, né? E eu tenho que ficar calado, porque o pessoal fala, mas você está fazendo crítica. Então o que acontece? O que a gente faz com nós? A gente vai esperar chegar a nossa vez? Se está acontecendo com os nossos policiais, imagine com a gente. Aí foi esse, né, policial que infelizmente teve que ser morto por policiais para não ferir outros policiais. Então vem aí um problema de gestão de segurança pública? Com certeza, gente. Né? Com certeza. E é muito triste de ver. Ó, mas não teve nada. Olha isso, gente. Ó. PM e 2 criminosos são mortos durante tiroteio em Suzano. Quem não se recorda, né? Policial do 3º de choque, sargento, trabalhou na rota, experiente policial, né, em Suzano, foi também covardemente morto durante uma situação policial. Aí a gente está falando, sabe, de uma situação atrás da outra, né? Uma situação atrás da outra. E, infelizmente, é o que está acontecendo aí com os nossos policiais. É um problema de saúde mental? Então, né? Quem está à frente tem que verificar o que está acontecendo, né? Que já faz anos que eu venho falando, né? Nos últimos anos, aí, os maiores índices de suicídio, de mortes de policial. Será que alguma coisa não está errada, gente? Não está? A gente vai ficar vendo situações de policiais morrendo, policiais, né, infelizmente matando. Outro caso intrigante aí, ó, sargento, né, enganou a polícia para matar a esposa durante consulta médica, diz a Polícia Civil, né, sargento Samir, aí da Baixada, né, olha isso, gente. Puxa, é muito triste quando a gente pega aí uma situação dessa, a gente fala, pô, né, então, segundo, ó, a Secretaria de Segurança Pública, a menor foi socorrida, ou seja, a filha foi atingida também, né, por ele, na unidade de segurança. A Delegacia da Mulher de Santos iniciou as investigações do caso e tal. Então ele foi conduzido para o presídio Romão Gomes, né, e assim foi,
né, toda aí o que vocês assistiram, né, a mulher que foi morta na clínica, né, que era esposa dele. Então, a gente vê nossa polícia doente, gente, doente, doente, doente. E o que fazer, né? O que fazer? Ficar aguardando? Então, eu tenho para mim que estamos passando por um momento difícil na nossa história, mais uma que vem, infelizmente, não como a gente gostaria. Nós que atuamos na área de segurança pública, nós que acompanhamos como cidadão de bem, infelizmente a gente está vendo uma polícia que está desmotivada. Nós temos aí outros canais divulgando o que está acontecendo e não é uma crítica só minha, não, é da população, é dos policiais. Policiais insatisfeitos com o salário, falta de equipamento, falta de armamento. Os nossos policiais estão jogados lá a fim de ser usados como manobra política para as eleições do ano que vem. Então, acho que está na hora aí da população dar uma resposta, né, para esses, né, que estão por trás da segurança pública e cobrar do governador uma atitude em relação ao que está acontecendo. Quer dizer, brigamos tanto aí, Operação Verão, Operação Escudo, agora outra vez deflagra a Operação Escudo, a fim de tirar os nossos policiais, a fim de tirar o sossego do povo. Então, olha isso, gente, é muito triste. O pessoal está comentando aqui no chat, nunca vi isso em São Paulo, no Nonato que está falando. Tarcísio de Freitas, mais um péssimo governador. Gente, eu vou ser muito honesto aqui. Quando o Tarcísio assumiu, eu falei, pô, esse cara vai dar uma levantada. Mesmo com as críticas que ele não conhecia São Paulo. Mas, puxa vida, né? Na segurança pública, ele deu um tiro no próprio pé, cara. E nada vai acontecer, não vai ter mudanças. Pô, qualquer empresa, o mundo inteiro, colocou um diretor, como lá no INSS, não deu certo, manda embora, exonera. Não sei porque tem que ter essa amarração, cara. O que ele deve para que não tome uma atitude? Será que é só motivo político? Pô, gente, não dá para entender, não dá. Tá aqui, ó, o Hélio Santos. Boa noite, diretor. Pô, boa noite, Hélio, muito obrigado aí pela pergunta. Lamentável, cara, lamentável. Um documentário sobre está me perguntando se eu fiz um documentário sobre a saúde mental dos policiais e nada mudou. Gente, eu tenho entrevistas, né? O que aconteceu? Tudo isso que a gente faz, a gente produz, é gravado nessas peças, que são os HDs. Infelizmente, o que foi gravado e os backups, muita coisa foi perdida, mas muita coisa nós recuperamos. Então, infelizmente, não conseguimos, mandei para empresas especializadas para que fizessem a recuperação dos dados e não foi possível, né? Isso é uma das coisas que deixou a gente bem triste. Mas estamos dando continuidade. O problema é conciliar pessoas que gravaram a primeira vez, porque eu trouxe policiais, e justamente esses que eu preciso, para falar aquilo que estava acontecendo e eles não querem se comprometer de novo. Então a gente tem aí uma situação bem delicada, né, em relação a essa parte do documentário. Mas logo, logo a gente consegue resolver isso. Mas como é São Paulo, né? Então vamos lá. A gente tem aí tudo isso de ocorrências, né? Olha, se a gente for elencar, olha isso. Esta ocorrência, mais esta... e assim vai, ó. Se a gente for linkar tudo aqui, ó, olha quantas ocorrências policiais, quantas ocorrências nós temos onde policiais, infelizmente, foram mortos ou cometeram suicídio ou tentaram, né, contra as suas próprias famílias. Então, a gente vem passando um momento muito ruim, cara, muito ruim. E aqui, o que a gente vai fazer? Depende só do nosso governador. Se a gente tem um governador que ele está privatizando as empresas, achando que é o melhor para São Paulo, pô, ele está fazendo o que ele acha certo. Pô, se ele está trabalhando forte na educação, se ele está trabalhando forte em outras situações, pô, que bacana. Mas e a segurança pública? Segurança pública tem que ter alguém lá na frente, na pasta, sabe, que tem a visão macro, cara. Não pode ser uma visão fechada. Ah, tira um coronel daqui, põe ali, faz isso, faz aqui. Meu, vem cá.
Tem que ter um plano de segurança pública. Os nossos policiais estão morrendo, a população está morrendo e nada é feito. Então fala, pô, olha aí, ó, é uma pena, gente, é uma pena. Aí não é, você não gosta. Os números estão aí. Será que ninguém consegue enxergar isso? O que é preciso fazer para o governador vir para cima e falar, peraí, vamos mudar, vamos trocar. Porque em qualquer lugar do mundo se troca aquele gestor que não está dando certo, cara. Eu não sei, de verdade eu não sei, não sei. Tá aí. Aí, ó. O Hélio Santos, diretor, o que você faria para fortalecer a polícia de São Paulo, né? Armamentos, psicológico, comandos. Primeiro, eu teria um plano de segurança pública, que até hoje não foi apresentado. Se falar, nós vamos equipar a polícia, tá dando viatura, tal, não sei o quê. Vamos dar um melhor salário. E aí? Cadê os armamentos? O que eu faria? Eu mudaria tudo. Primeiro, eu já trocaria quem comanda a pasta de segurança pública. Isso é um fato, gente. Não está dando certo, vamos trocar. Pô, tá lá, o cara tá aí e tá só acontecendo coisas ruins. Eu não posso me calar aqui para falar, pô, que bacana, vamos ver se vai melhorar. Tá acabando, o ano que vem já vai completar os 4 anos, o final ali, e aí continua morrendo policiais, continuam os baixos salários, não tem equipamentos. O colete da Polícia Militar, vocês sabem que atrasou? Pô, quem tá no planejamento, será que não comeu bola? O policial agora ele tem que trocar, falou, esse aqui é meu colete, tá bom? Na passagem de turno, fulano, vou passar para você porque não tem. Aí o cara pega o colete suado, tá? Ele pega o colete, porque o cara trabalhou, vai ficar fedido. Eu que usei colete a vida inteira, eu sei como fica fedendo. Imagine de outra pessoa. Às vezes a pessoa passa um perfuminho, não é nem culpa dela. Passou um perfuminho ali, o perfume não vai agradar o colega que está recebendo. E aí fizeram o teste de balística nos coletes e o colete, a munição transfixou a placa, cara. Ou seja, o policial pode ser baleado com tiro, né? Se eu não me engano foi um tiro de 44. Pô, eu falei, caramba, então peraí, alguma coisa está errada. Quando é que nós vamos mudar? O que precisa ser feito? Nós estamos passando, na minha opinião, uma das piores fases que nós já tivemos em todos os governos em relação à segurança pública, tá? E não adianta depois, né, falar, olha, vamos mudar, vamos colocar outro. E não deu certo. Então tem que mudar, tem que testar. Se a gente está vendo que está acontecendo com uma certa frequência, a coisa tem que... Primeiro, vamos dar para os policiais, né, uma diferenciação aí, áreas mais perigosas. Vamos lá, o Hélio me perguntou o que eu mudaria. Então tem algumas sugestões aqui, né, para quem está à frente aí do comando da PM. Áreas sensíveis, não dá para patrulhar só com 2 policiais. Viaturas com 2 para atender pequenas ocorrências e viatura com 3 policiais. Eu me lembro que antigamente a Rocan não podia fazer o patrulhamento com menos de 3 motos, 4 motos. Hoje mudou, cara. Hoje a gente vê 2 motos só. Então, tá errado, tá errado. Porque numa ocorrência, aquele policial parou a moto, teve um pinote, né? E aí, quem fica cuidando das motos? Desce os 2, um só vai sozinho atrás do bandido? Não pode, né? Áreas sensíveis, vamos pegar alguns lugares onde são os altos índices criminais. Paraisópolis, Heliópolis, não dá para fazer o patrulhamento com 2 policiais. Então, está faltando efetivo? Gente, é um problema do Estado, é um problema de gestão. Porque não adianta a gente colocar em uma área sensível, sabe lá, uma Fox e um Mike, para fazer o patrulhamento sabendo que ali pode haver um confronto, cara. Não pode, cara. Não pode. E outras coisas, vamos equipar as viaturas pequenas com uma arma longa, né? Foi comprado ali na época de 2009, 2010, nós tivemos um comandante geral lá que gastou 33 milhões de reais em armamento longo, sabe, armamento longo, e nunca foram usados. Armamentos que vieram com defeitos, não foram trocados, ficou lá nos batalhões. Quem me acompanha aí sabe, cheguei até a fazer uma denúncia, né? Então compraram armamentos ruins, armamentos com defeitos, e ficou lá no P4 do batalhão, né, onde fica lá os materiais, né, colete, uniforme, encostados durante anos. Ou seja, então tem condições de comprar? Vamos comprar.
Já pensou uma viatura dessa pequenininha, o policial com armamento longo, né? Não estou nem falando de fuzil, hein? Pode ser uma FAMAI, pode ser uma .40, uma 9mm, qualquer uma, né? Que possa revidar a injusta agressão. Porque quem faz tiros, quem pratica o tiro-alvo, para quem está aí no seu dia a dia com conhecimento de arma, sabe que não tem como dar um tiro de pistola a 5, 10, mais que 10 metros. Não tem precisão nenhuma. Por quê? São armas curtas, para distâncias curtas, e já o nome já fala. E aí, quando a gente encontra uma situação dessa, do policial, ó, dos policiais vindo aí, correndo com um revólver na mão, com uma pistola na mão, a gente está falando que os caras estão indo para o suicídio, por um tiro de fuzil a longa distância. Se não tem os snipers que atiram aí a 1 quilômetro, 2 quilômetros de distância, não é com revólver, é com arma longa. Então, vamos equipar as viaturas com armamento longo. Agora, não, só a viatura de sargento pode ter um fuzil, só a viatura de sargento pode ter CGP, pode ter o armamento longo. Gente, pelo amor de Deus, cara, os caras estão tomando tiro aí, ó, olha aí. É triste de ver, né? Aí você vê o policial correndo porque estava abrigado, e se ficou um dentro da viatura, se os caras tivessem com esse apetite todo de vir, os caras iam matar os dois, matar 3, 4, enfim. Então, só para ter aí uma base, estou dando a solução. Vamos melhorar a capacitação. Por que policiais como este, policiamento de área, não pode fazer um curso na rota, já que eles chegam primeiro na ocorrência? Já que chegam primeiro nas ocorrências de gravidade? Tem que capacitar. Esses policiais, gente, para vocês terem uma ideia, os caras sentam na viatura, ficam 12 horas só atendendo ocorrências, só se deparando com situações que muitas vezes as grandes viaturas, as especializadas, não se deparam. Então é duro de ver, gente, é duro de ver. Os caras, eu falo com eles, você tem um curso você tem um curso de APH tático, né, para socorrer seu parceiro se for baleado? Não. É porque a gente senta aqui, é pré-eleição, hoje vocês vão estar no patrulhamento, está no setor tal, no setor, você vai para aquele setor, hoje vocês dois estão aqui na escala, acabou. Não tem um aperfeiçoamento, muitas vezes o policial sai da formatura, e aí ele vai ser colocado na viatura ali depois da operação, não tem mais nada, não tem nada. Então tem que trabalhar em cima disso. Eu tive contato com os policiais que disseram que a taser, aquelas armas de incapacitação neuromuscular, né, que é os dardos, falha, não tem munição para repor. Cadê a calibre 12 pelo menos, né? Cadê a calibre 12, uma arma longa, pelo menos para ter o impacto visual no bandido? Pô, o cara tá lá, ele tá vendo o policial saindo com uma calibre 12, mesmo que não tenha o mesmo poder a longa distância, né? Como tem aí um fuzil, o cara tá saindo com um psicológico, uma arma longa para mexer com o psicológico daquele criminoso. Falar, porra, o cara tá com uma puta arma longa, vai acertar em mim. Ele vai correr? Com certeza. A Anne tá aqui com a gente. Anne, boa noite também, obrigado por estar acompanhando. Tá aí, ó. A Anne tá fazendo um comentário, Elias. Mais ou menos em 2014, 2015, o sargento foi alvejado, isso. Teve ele foi da base. Puta, esqueci o nome dele. Né? O Tulíbio, né? Então, ele foi alvejado. Então, a gente vê que não existe essa preocupação. Já que houve uma pessoa de dentro da instituição, né? Que semideus, né? Eu fui da rota, fui disso, daquilo. Pô, então sabe a necessidade das viaturas. Eu digo assim, a comparação que eu faço por não equipar esses policiais e não reciclar esses policiais, eu faço a seguinte comparação, gente. É a mesma coisa que você colocar 4 policiais numa viatura de rota e não dar arma para eles. Só colocar, né, um escudo, um capacete, né? Colocar uma bomba de gás lacrimogênio e um revólver na cintura. Não vai dar o mesmo efeito. Por que os bandidos temem a rota? Porque o armamento é longo, sabe? É armamento de precisão. Os caras sabem que vão tomar tiro à distância se enfrentarem. Então, por que a gente não equipa também, não melhora o armamento das nossas viaturas de área?
Tá aqui o Paulo Diogum. Diretor, o que você achou do aumento de 5%? Uma vergonha, cara, uma vergonha. Isso aí tem até, falo para vocês, entram no Metrópolis, né, não tô ganhando nada para fazer a divulgação deles, tem até um desabafo de um veterano, gente. E isso é o que a população, polícia militar e os aposentados, os veteranos, né, a palavra é veterano, estão sentindo em relação ao governo e ao secretário de Segurança Pública. Então, ano que vem vocês vão ver, né, eles vão ver, vocês vão ver o aumento um pouquinho maior para dar um cala-boca. Então podia ser agora? Deveria ser agora. Aí fala, cadê os deputados da bancada da bala? Cadê? Nada contra essas pessoas, nada, né? Meca, Telhadinha, né? E outros mais, Conte Lopes, cadê os caras? Devia, né? Foram votados pela tropa para representar. Se vocês se lembram aí do Meca, na última gestão do Dória, diz que era uma vergonha, tem vários vídeos circulando, 5% é uma vergonha. E agora com 5% tá tudo bem, que legal, o governador deu. Gente, é uma vergonha o que acontece e ninguém enxerga. E assim, infelizmente a gente tem aí a parte política que acaba com a sociedade. Eu fico triste de ver, né? Eu acompanhei essa ocorrência, tá aqui, ó. Essa ocorrência aqui foi uma ocorrência que chama atenção, porque esse aqui era um bom policial, né? Ninguém tinha ali reclamações. Ele teve um surto, né? Ligou para o pai e falou que ele ia tirar a própria vida. Infelizmente, né? Os policiais, quando chegaram ali no apartamento para tentar, ele já estava decidido, gente. Aí você fala, pô, mas isso aí aconteceu porque ele foi maltratado? Ninguém vai saber um motivo real. O fato é que ele tinha uma arma na mão, ele era um policial, estava transtornado e acabou atirando, né, em 4 agentes e teve que ser, a palavra é neutralizado pelos próprios policiais que não queriam fazer isso. Então, a saúde mental está aí. Então, mais uma coisa, Hélio, que eu queria acrescentar, um melhor tratamento de saúde mental. Vocês sabem como funcionam aí o que o governo passa, né? Em relação ao tratamento de policiais? Criaram lá uma parceria, né? Vamos fazer uma parceria, e é via fone. Não sei quem está do outro lado. Então, ele não quer falar, ele quer estar pessoalmente vendo alguém que não seja um superior hierárquico para poder desabafar. Os relatos que eu tenho para o meu documentário sobre a saúde mental é muito nítido. É pressão psicológica, são os maus tratos, a dureza, o chicote, né, do RDPM, que é o Regime Disciplinar Militar, né, os abusos de muitos oficiais. E aqui, gente, eu não vou generalizar, porque eu conheço excelentes oficiais da Polícia Militar, né? Então, tudo junta. Isso, a falta de armamento, a falta de equipamento, viaturas, agora não posso falar viaturas sucateadas, porque pegaram aí algumas viaturas melhores e tal, mas ainda continuam com problemas as mais antigas. E aí você tem uma escala dura de trabalho, muitas vezes não tem efetivo, você tem que trabalhar com aquele policial que você não gostaria, então também tem que ter esse jogo de cintura na hora de escalar, né? Porque as desavenças sempre tem, ninguém pensa igual o outro, ninguém pensa. A gente tem aí situações, gente, que é doído, né? É doído. Pô, eu quero trabalhar e não é o mesmo propósito que o outro policial. Então a gente tem que ver tudo para que possa ser melhorado. Então eu penso assim, né, gente? O que é gestão? Gestão é você conhecer de fato os problemas, conhecer de fato, ver aquilo que a nossa tropa está precisando. E quando eu falo tropa, eu falo da Polícia Civil, eu falo da Polícia Técnico-Científica, eu falo da Polícia Militar, né? Isso como gestor, a Polícia Penal, enfim. O que faz parte do meu governo? Eu sou o governador. O que faz parte do meu governo? O que eu posso melhorar na segurança pública? A reivindicação é melhorar salário? Tá, vamos lá, vamos fazer uma análise do que eu posso melhorar. Faça uma projeção e já antecipado, já mostro aos policiais.
Eu estou dando isso de aumento de 5% agora, mas em outubro eu vou melhorar com mais 3%, mais 5%, mais 4%. Então os policiais já vão criar expectativas porque a palavra foi dada, porque são promessas de campanha, né? Aí você tem uma outra situação. O que eu, como gestor, vamos lá, eu não preciso estar na linha de frente, apesar que deveria conhecer um pouco mais. Quais são as principais necessidades dos nossos policiais além do salário? Precisamos melhorar o armamento, o uniforme. Eu lembro que, se vocês perguntarem para os antigos, há muitos anos atrás, e até pouco tempo atrás, o policial ele recebia 2 fardas ali, 2 coturnos, aquele coturno duro de machucar o pé, cara. Aí o policial tinha que acabar comprando. Na rota em especial, na época que eu cheguei, o coturno, a bota dos policiais, ela era preta e verde, gente, era camuflada, sabe? Era uma bota padrão e aquilo o pessoal usava com orgulho. Depois mudou, né? Aí veio a preta. Depois os policiais passaram a comprar os seus próprios coturnos para que usasse uma coisa mais confortável. Porque, pô, você vai trabalhar com... O governo fechou parceria, o APM fechou parceria com uma empresa de bota que agrada um, agrada o outro, ou, sei lá, por outros interesses, e não pensa no conforto. Então tem que se pensar no conforto. Fardamento. Pô, às vezes não, quando o policial precisa do fardamento, é entregue o fardamento que tem disponível e ele tem que ajustar, ele tem que pagar do próprio bolso. Vocês sabiam disso? Pergunte para qualquer policial, né? Ele recebe ali, primeiro ele gasta para fazer o seu enxoval, que é comprar aquilo que ele precisa. E ali, você ali, às vezes tem um uniforme e alguém implica, mas está mais apertadinho no braço, está mais apertado na perna e assim vai. Ou quando recebe, tem que usar aquilo que tem. Até situações de boina. O brasão da boina está um pouquinho do lado, a boina está muito caída. Até isso. Mas isso faz parte do RDPM, eu não vou entrar no caso. Tá? Cada um faz o que achar melhor. Mas eu digo assim, a gente tem problema de armamento, tem problemas ainda de viatura, tem problema de equipamento de segurança, tem problemas de colete. Quando eu falo problemas de equipamento de segurança, também o colete. Tem taser para todo mundo? Tem. Que lado vai ser usado? Onde vai ser usado? Né? Não cabe no coldre do lado direito, porque eu sou destro. E do lado esquerdo? Dá para trabalhar? Não dá. Aí, ao invés de deixar no coldre, aqui no colete, aí tem que usar uma câmera. Aí já não dá mais para usar a arma aqui. Né? Então, é muito complicado, gente. Muito complicado. Jeito tem, gente, jeito tem, senão a gente vai se acostumar e concordar com alguns desmandos, com algumas coisas que, infelizmente, não deveriam acontecer. Respondendo a pergunta aqui, podemos ter a melhor polícia do mundo e o judiciário solta, é só enxugar gelo, o Sérgio está falando. Então, Sérgio, aí vem uma outra coisa que eu sempre bati na tecla, e aí... Vem a inveja, vem as perseguições, vem tudo aquilo que a gente já está acostumado. É assim, quando o policial está trabalhando, não estou aqui criticando a maioria não, gente, tá? Tem bons policiais. Mas vamos lá, você chegou numa ocorrência, né? Então, sou policial militar, cheguei numa ocorrência. Qual o tipo de ocorrência que eu cheguei? Numa ocorrência de tráfico de drogas. Vamos lá, eu cheguei numa ocorrência... tem uma ocorrência aqui, recebemos uma denúncia aqui do Copom, o Copom pagou uma ocorrência de indivíduo possivelmente armado e com uma sacola, com uma mochila, possivelmente fazendo venda de substâncias. Então, eu cheguei nessa ocorrência, já chega com o highlight ligado, né? Ou seja, já de quilômetros já avisa o bandido que chegou. O que o mala faz? Ele pega aquela droga lá e ele esconde, né? Quando dá tempo de dar pinote, ele dá pinote. Quando não dá, ele deixa mais ou menos escondido. Aí o que ele fica? Com 2, 3 paranguinhas, né? Porque ninguém compra de quilo, né? O usuário aí compra porções pequenas. E aí o resto está tudo dividido em 2, 3 lugares. O policial chega, efetua a abordagem, acha 2, 3 coisinhas, normalmente o menor de idade. E aí olha a dor de cabeça para levar esses 2, 3 pininhos. E aí você fala, pô, Elias, mas... como é que você prende um cara desse? Você chegar com pouquinha coisa, uma porçãozinha, 3, 4, 5 paranguinhas na delegacia, o delegado vai falar, ô Steve, pô, sério, você vai querer colocar isso num papel, né? Vai ter que fazer exame de constatação, vai
ter que colocar no papel para ver se é droga para fazer o flagrante. Vou explicar uma das situações que o judiciário solta. E aí o policial vai ter que chamar uma outra equipe, porque vai ter que levar no Instituto de Criminalística ou em qualquer lugar que tenha perícia para fazer a constatação. Aquilo pode demorar até 4 horas. Então, uma outra equipe empenhada, já tem 2 viaturas fora, porque aquela viatura vai ter que ficar no DP apresentando a ocorrência. Uma outra vai ter que fazer isso. Aí vai ter que ter um comando, vai chegar um tenente na ocorrência para poder administrar e orientar. Então, nós temos 3 viaturas por causa de uma porcaria de droga. Aí, uma ocorrência dessa, você é o juiz agora, você olhou e falou assim, vem cá, o cara tá com 3 negocinhos, 5 negocinhos desse, ele vai soltar na audiência de custódia? Com certeza vai. Se é menor de idade, ele vai sair antes até dos policiais. Aí você fala, pô, então não atende? Tem que procurar onde tem a coisa grande. Então, quer dizer, cadê aquela mochila? Ele achou só o que estava no corpo. Então tem que fazer uma varredura, né, naquele perímetro para poder ver debaixo de carro, carro aberto. Às vezes o que tem com ele? Está com uma chave de carro? Opa, vamos dar uma olhada. De repente ele colocou no porta-mala do carro, no banco de trás. Ah, não, onde você mora? Moro daqui ali. Vamos fazer mais ou menos um trajeto ali, uns 100 metros quadrados ali, para ver se não tem em cima de um telhado, debaixo de um carro, em cima de um pneu, dentro de um muro. Então aí achou mais. Bom, peraí. Aquele que ia ser solto com 2 negocinhos, agora ele foi preso aí com 150 porções, né, de cocaína, mais 100 porções de maconha. Porque, vamos pensar como bandido? Então, se o policial não pensar como o bandido agiria, ele não vai conseguir fazer uma prisão para manter ele lá e o judiciário não soltar. Muitas solturas, muitas audiências de custódia, eu falo porque eu já presenciei, já vi como funciona. Não tem embasamento jurídico para manter o cara. O cara pegou lá, não tem quase nada, não tem testemunha, não tem a vítima, não tem quase nada para poder dar subsídios para a justiça manter. Claro, tem que acabar com a audiência de custódia? Tem que acabar. Mas muitas ocorrências são apresentadas assim porque tem que apresentar. Então, é difícil. A vida de um policial não é fácil, gente. Eu posso falar com muita propriedade. E aqui não tem secretário de Segurança Pública que tem mais experiência do que eu, porque quando eu cheguei na Polícia Militar, nem nascido podia ter sido. Cara. E eu não estou desmerecendo, estou falando da minha experiência. Então, eu conheço como funcionam os modus operantes do crime, eu conheço como é que funciona a cabeça da maioria dos policiais, e tenho contato com juízes. Ou seja, será que a gente não consegue colocar numa balança um pouco dessa experiência e a gente batendo na tecla, né, de como apresentar uma coisa? Tem ocorrência que não compensa apresentar. Não compensa. Né? Vai apresentar, naquele momento que ele tinha não vai manter ele preso. Vai ter que soltar, cara. Aí você fala assim, mas você está falando isso para prevaricar? Não compensa, cara. Não compensa. Né? Então, ocorrência de entorpecente é um exemplo que eu dei. E outros que eu não vou dar aqui o pulo do gato de como é que a polícia trabalha, como ela deveria trabalhar para os criminosos, né, se atentarem aí. A pegada é outra, né? Em cursos, tudo bem, eu posso falar abertamente, porque é uma vivência, né, bem longa, né? E acompanhando a modernidade do crime, acompanhando os modus operantes de policiais da rota, da força tática, da ambiental, da polícia civil, do GAT, né, do canil, principalmente da polícia técnico-científica, porque é onde o pessoal vai fazer a perícia daquilo que está sendo feita. Às vezes, gente, o cara que usa uma maconha, né, ele está fumando, né, não a erva, ele está fumando bosta de cavalo misturado com aquilo lá. Chega na perícia, ela não dá, isso aqui não posso garantir porque está muito misturado. Cocaína, mesma coisa. Os caras misturam pó royal, mistura farinha. Então ela não tem, sabe, ela tem mais substância que não é entorpecente do que propriamente o entorpecente, entendeu? Então, e isso, o policial ele tem que ter acesso. Ele tem que ter mais instruções. Como que eu resolveria, pelo menos 2 ou 3 vezes por semana, uma escala para os policiais de área, aqueles que trabalham em 2,
Eles têm que ter pelo menos 1 hora de sala de aula, gente. Estudos de caso, de ocorrências que o outro vivenciou, sabe? Pelo menos 3 vezes por semana. 1 horinha por dia de pré-eleição, mas focada em bases, em estudos, em ocorrências. Isso é transmitir o conhecimento. Porque se ele chega lá, ó, tá liberado, ó, vocês vão para patrulhamento aqui, 12 horas. 12 horas, feijão com arroz. É esperar acontecer, né? Onde for possível prevenir, nós vamos prevenir. Mas 12 horas de patrulhamento, vendo as mesmas coisas, vendo as mesmas pessoas, como é que a gente inibe um crime que muitas vezes o policial só vai adquirir aquela experiência depois que aconteceu? Então, por isso que tem que ter uma preparação melhor para os nossos policiais, mais, né, investimento em treinamento. Isso é um fato. Não adianta treinar a rota está treinada. Não adianta treinar o GAT, os caras treinam todo dia, está treinado. Não adianta treinar o COI, a gente tem que treinar e dar subsídios para aqueles policiais que estão na ponta da linha, o que chega primeiro na ocorrência, o que realmente se sacrifica e dá a própria vida em prol da população. Esses que a gente viu aí, ó, são esses caras aqui, ó. Esses que tem que treinar, esses que entram numa viatura e ficam 12 horas em patrulhamento, sabe, recebendo ordens do Copom, né, ó, viatura 345 do QAP do Copom, você está na escuta do Copom? Então, tem uma ocorrência, ó, é um Charlie 04, um desentendimento lá, uma briga. Ah, é um Bravo 04, é um roubo. É o tempo todo ouvindo isso. Aí você vai falar, pô, Elias, você não pode falar? Nessas viaturas aí, aqui no meu canal, gente, vocês vão ver pelo menos uns 100 vídeos que eu tive a oportunidade de acompanhar com 2 policiais. E aí, eu fiz questão de sair da linha, ó, 2 mics, 2 policiais, e colocar uma Fox, uma policial feminina e um policial homem na viatura para acompanhar, para ver como que é o relacionamento interpessoal, como é que eles lidam com situações ali, do dia a dia. E é assim, gente, é isso que a gente vê. É isso que a gente vê. Se fosse uma viatura de rota, você acha que esses criminosos teriam fugido? Não. Você acha que eles estariam vivos? Não. É um fato. Por quê? O poder de fogo é maior, o preparo é maior, o nome é forte. Então, como que um policial com uma pistola, né, com um revolvinho, nós vamos dizer assim, popularmente dizendo, vai enfrentar os caras de fuzil? E há pouco eu até ouvi uma matéria, né, de um comandante falando, não, mas mesmo que um poder menos, um pouco inferior, pelo amor de Deus, né? Eu ouvi, pouco inferior, né? Pô, é completamente inferior, é um massacre, é um suicídio. Então tem coisas que às vezes a pessoa tem que ficar, assim, em silêncio para não falar besteira. Quando a gente vê um oficial do porte que passou pela rota, falar que é um poder de fogo um pouco inferior, pô, olha isso, cara. Será que é um pouco inferior? Uma pistola contra 3 caras armados de fuzil, 2 caras armados de fuzil? Isso é um massacre, cara. Desculpa, cara, aí é meu amigo, né? Mas tem coisas que não se deve falar, tem coisa que não deve falar. Então aqui, o pessoal está comentando, tá aqui, nem os jornais de direita não falam nada mais sobre a segurança pública. Gente, a gente tem os nossos políticos aí que deveriam, né, lutar por mais situações, lutar por melhores condições para os nossos policiais, mas nada fazem, porque a gente tem a bancada da bala, que são de direita, isso aí é uma realidade, né, gente? Goste ou não, sabem que é do lado do governador, e se o governador falar, olha, vamos segurar, quando chegar próximo aí a gente melhora, os caras vão falar. Aí a gente vê o Meca é o caso típico disso. Arrebentou com Dória quando foi 5%, e nesse mesmo 5% ele elogiou o governador. Pô, peraí, gente, a eleição tá chegando aí, quem votar, né, de novo nessa situação, pelo amor de Deus. Elias, como está o policial que foi alvejado? Graças a Deus tá bem, viu, Ani? Graças a Deus o policial está bem. Diretor, temos o maior índice de suicídios na Polícia Militar na gestão do Tarcísio. Sim, nós temos a maior... É por isso que eu falei, o ano passado, se eu não me engano, foram 36. Nunca aconteceu isso na história. Nunca morreram tantos policiais de rota
numa mesma situação. Nunca morreram tantos policiais militares como estão morrendo agora. Nunca tivemos tantos ataques contra policiais como estamos tendo agora. Será que não tem algo errado? Aí depois não querem que eu faça críticas, mas, gente, a gente depende desses caras aí para nos defender. Depende desses caras, dependemos desses caras para que não aconteça nada com a gente, tá? E assim, a rota tá na rua, que nem a Anne tá comentando. Aliás, a rota na rua de mãos atadas. Fica, né? Porque se a rota ir para um confronto desse aqui, matar 5 bandidos numa ocorrência dessa aqui, acabou, recolhe, vamos afastar esses policiais. É um governo que tem que dar respaldo. Volto a dizer, na época que o doutor Antônio Ferreira Pinto, o melhor secretário de Segurança Pública, esteve à frente, ele dava respaldo total para a rota. Aí chegava a gente, não, vamos tirar, vamos nada, quero manter os policiais aí. Ah, tem que ser investigado. Vai ser investigado trabalhando. Vai ser investigado na rua, trabalhando. Não vai recolher ninguém, não vai deixar, tirou das ruas. Então tira tudo. Não, o cara que confronta e defende, os caras vão punir. Pelo amor de Deus, cara, pelo amor de Deus. Infelizmente é assim, ó, num efetivo tão baixo da Polícia Militar como na Polícia Civil. Ó, o Sérgio está comentando, o efetivo baixo. Por que não aumenta? Nós temos escola de soldado em Pirituba, Taubaté, né, aqui em São Paulo, em Sorocaba. Por que não se, ao invés de admitir, né, um número maior, né, para poder fazer provas e passar nos testes, por que não, em vez de puxar só 1.000 e pouco, não puxa 3, 4 mil? Eu ouvi uma entrevista, né, do secretário dizendo, na época que nós assumimos, era 48 mil pessoas que se inscreveram. Quando nós abrimos aqui, melhoramos o salário para que mais pessoas... As pessoas só vão se inscrever na Polícia Militar, a sua grande maioria, porque assistem os meus vídeos, os vídeos que mostram as coisas boas da polícia, não é só o salário. Porque o cara que é mais antigo vai entender o que eu estou falando. Ele entra por vocação, não é pelo salário. O salário é a manutenção, porque ele não pode fazer bico. Muitas vezes, o cara que presta para a Polícia Militar não sabe o que acontece. É um concurso, vai pagar 3 pau e pouco de salário, né, quase 4 conto, então eu vou fazer assim, vou prestar, se eu passar, depois, para mim, eu estou empregado, ainda sou policial, mas ele não sabe o que é um RDPM, ele não sabe o que é uma pressão psicológica, ele não sabe que a vida dele muda. Tem que mudar. Gente, tem que mudar. Não pode frequentar lugares onde ele costumava frequentar. Muitas vezes ele está em lugar que ele não pode sair fardado para fazer o seu serviço. Então é bem complicado, né? A Anne está lembrando uma coisa importante. Tem muitos policiais pedindo baixa. Aluno oficial, oficial, sargento, cabo, soldados, mas as pessoas não ficam em condições... as pessoas não ficam pela condição de trabalho. Está muito ruim. Mas essas pessoas não ficam pelas condições de trabalho. Então é isso. Olha gente, são policiais que estão falando. Não é só o diretor Elia Júnior, não. Porque muita gente pode falar, pô, mas você está falando isso. Não, eu estou falando com base aí em situações assim. Porque não é um mar de rosa, não. Não é um mar de rosa. Então, gente, fico triste, né, de ver, porque eu faço parte desse meio, não tem como desvincular o meu nome da rota e das polícias. E, infelizmente, quem tiver essa intenção, só depois que eu morrer que eles vão, depois de muitos anos ainda, vão conseguir desvincular. Porque a minha vida toda foi embarcado em viaturas. Hoje, infelizmente, né, como vocês sabem, aí eu não posso fazer mais nada, né, e assim, dá um cala-boca nele, porque aí dá um cala-boca nele ali, vamos proibir ele disso, proibir ele daquilo, e aí ele não pode falar o que a gente está fazendo. Só que eles esquecem que o meu é um canal aberto. Muitos policiais, mas muitos policiais, a grande maioria tem meu contato, as coisas que acontecem nos bastidores passam para mim. Claro que eu não vou ser leviano, sempre checo para que a informação não saia equivocada. E assim a gente vai levando. Olha uma situação de como nossa polícia está vivendo. Tá? Eu deixei aqui para o finalzinho, para que vocês possam ter uma ideia. Olha aquilo que a gente fala no linguajar policial. Quem é policial, quem vive isso, sabe o que eu estou falando. Agora é o poste mijando no cachorro. Olha isso. Vamos lá, agora eu vou dar uma determinação pra você, beleza? Você tá atrapalhando meu trabalho. Você tá eu no tô meio longe, da rua. eu tô longe. Vai lá, Você vai ficar ali, você vai ficar ali. Vai lá, tá me seguindo? Fica do lado do seu amigo aí, ó. Léo, para de tumultuar, mano. Ô, parça, fica tranquilo.
A moto tá presa, irmão. A moto tá presa, tá aqui, ó. Tô só gravando. Eu sou influencer digital, irmão. Não perguntei se você é influencer. Tá bom, eu sou influencer. Qual é o seu nome, filho? Tá bom, senhor? É seu trabalho, entendi. Não, tô falando com você. Tá bom. Com você. Você tá sendo abordado. Então você Da hora. Eu não. Tá sendo eles. Eu não, cheguei agora. Então, Só vim aqui resgatar, mas já tá sendo preso, da hora. Pode prender. na moral. Da hora, lógico, entendi. Pra mim, pediu pra ele levantar os blocos. Você tava falando que tem parente por isso pra me intimidar? Não interessa, eu Tá falei gritando isso. comigo por quê? Fica ali do lado dele. Fica ali do lado dele. Tá gritando comigo por quê? Fica ali do lado Então dele. tá bom, faz seu Eu tô trabalho. mandando você ficar aqui. Então faz seu trabalho. Faz seu trabalho que eu faço o meu Beleza? aqui. É sempre assim. Chega mansinho, que nem um gatinho. Tô de boa, irmão. Aí pede pra não Tô prender de uma boa. moto. pra não Eu pedi prender a alguma moto. coisa pra você? Aí Eu vem pedi aqui- alguma aí coisa vem pra aqui, você? prender a moto, começa a levar Eu uma. pedi É sempre alguma coisa pra assim. você? É sempre assim. Eu pedi alguma coisa pra você? Faz seu trabalho, aí você não vai prender a Eu tô moto? fazendo meu trabalho. Então prende a moto aí, irmão. Eu tô fazendo Prende aqui, meu não vai trabalho. tirar, que aqui não é moto de Eu tô ladrão, não. fazendo meu Aqui é trabalho. moto trabalhador, rapaz. isso aí. Prende a moto isso aí. aí. Prende a moto aí, irmão. É isso aí. Já era, prende a moto aí. Ó, não isso chega aí. perto de mim, não. Tô perto de você. Sai de perto de mim. Você vai ficar aqui, ó. Você não vai ficar circulando aqui, Tô não. circulando a moto, tô gravando a moto. Você Pode vai ficar gravar? ali, ó. Você vai filmar dali, ó. Tô gravando da onde que eu quiser. Ô, grande. você Eu vai filmar posso andar dali. pra onde eu quiser. Você não vai ficar andando no nosso Eu meio posso aqui, você andar vai da filmar onde ali, ó. eu quiser. Você vai filmar O dali. direito aqui é, ó, eu posso vai andar filmar pra ali. onde eu quiser. Vamos lá. Agora vamos... Bom, não preciso falar mais nada, né, gente? É assim que tá agora, né? Aí, só para resumir essa ocorrência, tá? Deram um pinote numa viatura diária, 2 motos, tinham coisas irregulares, com motivos de apreensão das motos, e aí deram azar, porque o pinote que deram em direção à Ponte do Socorro, até quero fazer uma correção, falei Ponte do João Dias na live, e a Ponte do Socorro, deram de cara com um comando de trânsito, onde as motos foram abordadas, né? E aí o que acontece? Um dos condutores estava desde 2011 sem habilitação, desde 2011. Então não estava com habilitação, pô, aí traz um condutor aqui, vai ser aplicada a multa e tal, e aí o condutor leva a moto. Só que na hora que o policial foi checar, ele viu, né, que o pneu de uma delas, né, o pneu dianteiro de uma delas estava abaixo, né, do que manda a lei, né, tem uma coisa chamada TI, eu falei TWI, é TI, né, que é um mínimo aceitável, que chegou naquela marca, não pode mais rodar. E a outra moto, além de ter a mesma coisa, um dos pneus gasto, né, possivelmente por aquelas aceleradas tal, ficar empinando moto, tinha também o olho de gato, que é aquela luz traseira quebrada, ou seja, é a apreensão da moto, está na lei. E aí chegou esse cidadão, que não tem nada a ver com a ocorrência, e tumultuando, porque segundo ele veio para pegar e tirar a moto. Mas, pô, em vez de conversar com o policial, eu sou, né, influencer digital. Grande bosta, cara, que é. Isso aí eu também sou e não mando nada, cara. Isso aí não quer dizer nada. Aí o jeito de falar, a arrogância com os policiais, só piora a situação. Olha o psicológico do policial dando uma ordem legal. Ó, você vai guardar lá que você está atrapalhando o meu trabalho. E o cara, não, eu vou ficar onde eu quiser. Né? Vou onde eu quiser. Aonde, gente? Eu tinha enfiado o cara numa viatura por desobediência e conduzido ao distrito policial. Isso cabe uma desobediência, gente. O policial estava no momento dele, fazendo o trabalho dele, ele estava interferindo, não era parte, não fazia parte da ocorrência, sabe? E do jeito que foi, caberia com certeza a desobediência. Mas, para ver como é que a gente está vivendo, essa é a situação da tropa hoje. Passa situações na rua, aí você fala, pô, não dá vontade de dar uma equilibrada, né, no escutador de novela de um trouxa desse? Dá, cara, lógico que dá. Agora, com as câmeras corporais, o policial tem que passar por isso. Aí o cara chega puto, ele fica o serviço todo puto da vida, porque ele engoliu isso e fala, caramba, eu devia dar um tapa na orelha desse cara para colocar ele no lugar dele, por me desrespeitar aí na frente de todo mundo, né? E aí aquilo começa a acumular. Imagina, a cada 2, 3 ocorrências no dia, como fica o psicológico de um policial se deparando com situações assim. Ter que administrar eguinho, nervoso dos outros. Não falo nem desse cara, porque esse cara aí, infelizmente, passou do limite, né? E aí, qual que era o intuito dele? Gravar para mostrar, olha como eu fui tratado por policial, olha o que fizeram. Aí coloca um monte de imagem, aprenderam minha moto, não tinha nada. Tá aí, gente, lavrado aí no boletim de ocorrência, no BOPM, ó, moto estava em condições irregular,
E outra, por que pinote sem habilitação, 5 anos sem habilitação, conduzindo uma moto? Num pinote desse podia atropelar um idoso, podia atropelar uma criança. Enfim, é a valorização que muitas vezes o nosso policial não tem, cara, não tem. Tá aí, as pessoas estão, ó Mauri, as pessoas não estão se preocupando mesmo, né? Pessoas estão, como é que é? As pessoas não estão preocupadas, não, as pessoas não estão preocupadas mesmo, está só receber dinheiro. Eu não entendi a pergunta aqui, me perdoe. Tá aqui, o Hélio Santos. Diretor, o Tenente Brits voltará a participar de podcast? Opa, tem novidade aí, Hélio. Eu não posso comentar agora, mas tem sim. Tem, nós temos uma novidade aí com o Brits, grande amigo. Ó, tá aí, Troll. 1 hora de bateria, piso muito despreparado para reagir ao abuso, chama liberdade de expressão. Alfa, que loucura, né? Que loucura, você é louco. Aí tem um piso tem um psicológico muito preparado para não reagir a esse abuso que chamam de liberdade de expressão. Verdade, é verdade. Tá vendo? Olha o que passa um policial. Aqui eu não estou falando nem de salário, gente. O Henrique também está aí com a gente, né? A Anne aqui, eu já teria dado voz de prisão. Com certeza, né, gente? Porque isso é desacatar um servidor público, exercício da profissão, ou em razão dela, ele entra no crime de desobediência e vai responder. Elias, e o cabo da rota que foi baleado, como ele está? Já até apareceu aqui no canal. Qual deles, Rian, foi baleado? Está falando do Marim naquela ocorrência? Então, se for do Marim, ele já está melhor. Maurício Marçal, sinceramente, não vale a pena ser polícia aqui em São Paulo. Do jeito que está, Maurício, eu desencorajo, porque eu pensei que seria uma nova era da Polícia Militar. Tanto é que todas as provas da Polícia Militar, eu estou presente, vou lá, motivo o pessoal, falo, pô, pessoal, entra aí, vale a pena, é muito legal. Pode ver nos meus canais todos os anos. E aí vem alguns, né, que não conhecem a minha história. Isso é política. Não, desde o começo, todas as provas eu tenho o hábito de ir. Foi em São Paulo, Santos, em todos os lugares eu vou. Quando o pessoal se forma, eu vou lá fazer o registro. Quando deixam, porque essa última me proibiram. Então, quer dizer, quando o policial, infelizmente, acontece o pior, eu faço o registro, porque é história. Aí, não vai poder mais. Se a família autorizou, não tem comando da PM que proíba, né? Não tem como, né? Porque até isso já aconteceu. E assim vai. Até fazer um registro com o celular estão boicotando. Então, eu pensei que seria uma nova era, né? Onde os policiais assistindo os meus vídeos, né? Motivados, né? Com a minha presença lá, né? Não sou ninguém na ordem do dia, mas muitas pessoas admiram o trabalho que eu faço. Então, eu levo a credibilidade da Polícia Militar aos jovens. Eu mostro os bons serviços que ela presta, aquilo que eles vão passar no dia a dia. Então, isso aí me enche de orgulho. E eu pensei que essa gestão, né, na segurança pública seria a melhor. Falei, bom, o governador fez várias promessas, é um cara linha de frente, foi do Exército, não foi polícia, mas foi Exército, porque tem diferença, tá, gente? E aí eu falei, bom, vai melhorar. Aí quando eu vi o anúncio de quem seria o secretário de Segurança Pública, eu falei, pô, peraí, meu, alguma coisa está errada, né? Será que eu ouvi direito? E aí os resultados são esses que a gente assiste e está acompanhando no nosso dia a dia, infelizmente. Então, motivos para soluções para que melhore a nossa segurança pública? Tem. A começar substituindo o que não está dando certo, ou quem não está dando certo. Substituiu, nós vamos ter uma nova era, nós vamos ter uma outra motivação para os policiais. O que não dá é para usar como massa de manobra, né? Infelizmente. Infelizmente. Aqui, ó, o Marcos está fazendo uma pergunta aqui que é até uma polêmica. Bacana a pergunta, viu, Marcos? Tá aí. Marcos Oliveira. Ué, Elias, você não é a favor do Bolsonaro, Tarcísio e Derrite? Gente, eu vou dizer uma coisa. Eu apostei tudo
né, no Bolsonaro, entre Bolsonaro e Lula, por questões ideológicas, né, por situação que a gente não precisa comentar aqui, entre votar num cara que foi condenado em primeira instância, julgado em segunda instância, foi preso, né, por roubo e tudo mais, como consta aí, isso não sei o que estou falando, está na mídia, e aí, porque um ministro lá na frente, né, véspera da eleição, ó, eu vou te dar o alvará de soltura aqui, aí é um tapa na cara da sociedade. Se você pegar as entrevistas do Lula, nem dados ele sabe, nem dados ele sabe. Tem uma que é bem prática aí, que ele falou que em outro país que tinha 25 milhões de crianças nas ruas. Aí, peraí, 25 milhões de crianças passando fome nas ruas? Gente, ele não sabe nem quanto era o número de habitantes da população do Brasil para falar uma besteira dessa. Então, eu não posso ser a favor, desculpa, meu cara estuda, o cara tem que falar um outro idioma, tinha que ter critérios para o cara ser candidato a presidente da República, né? Isso aí, mas é democracia. E o que está acontecendo? Vocês acham que é democracia? Sou a favor do Bolsonaro? Não 100%, mas sou. Entre o que tem aí é o que a gente tem. O Tarcísio, apostei nele, para mim continua sendo um bom governador, mas ele está mal assessorado. A segurança pública, ele errou na escolha, cara. Ele errou. E aí tem que ter aquela humildade de vir a público. Eu, se fosse ele, falar, olha, felizmente, né, ou não quer que deixe sair manchado, substitui e fala, olha, vou colocar num outro cargo que é superior, porque é um tapa na cara da sociedade isso, gente. De querer manter porque é a favor do Bolsonaro. Eu sou a favor da segurança. Se o cara tá fazendo uma coisa boa, eu vou elogiar. Se o Lula fizer coisas boas, eu vou elogiar. E aqui a gente tem que ser justo. Agora, se estiver fazendo merda, gente, a gente tem que vir a público e trazer, né? Com respeito, como eu faço, né? Mostrando, não é só vir aqui falar o que eu penso, não. Mostrando com números. Segurança pública em São Paulo hoje, infelizmente, é um fracasso, né? E está piorando. A gente não via nas ruas, era raro ver um criminoso andar com um fuzil. Hoje é comum. Daqui a pouco São Paulo vai ficar igual ao Rio de Janeiro. Porque, infelizmente, a gente tem problemas sérios de escolhas de pessoas ocupando cargos que, infelizmente, não deveriam, para falar uma palavra mais tranquila, né? Então tá aí. Então vamos torcer para que uma luz ilumine o nosso governador para fazer a substituição urgente daqueles problemas que está acontecendo, que todo mundo sabe. Que e na polícia, né, é assim, a tropa, ela é o espelho do seu comandante, não é isso? Você tem um comandante, né, como foi o Coronel Salles, e aqui eu faço um elogio ao Coronel Salles, na minha opinião, um dos melhores comandante-geral que a Polícia Militar já teve, um cara humilde, um cara que recebia todos, não tinha problemas, né, em falar com soldado, não tinha problema em receber um cabo, né? Mas você tem que primeiro falar com o superior para chegar... Não, um cara que vinha, cumprimentava todo mundo, um cara que sempre esteve ao lado da sua tropa e teve vergonha na cara, de pedir para ir embora no governo Dória, quando ele maltratou, desprezou seus oficiais, quando Dória fez isso. Poucos que têm essa coragem que o Salles tem. Então, um cara que reconhecia a injustiça que estavam fazendo comigo, quando ele assumiu como comandante-geral, tem um vídeo na internet, na frente do Dr. Ronaldo Roth, que era juiz do Tribunal de Justiça Militar, na frente de um outro advogado, lá na academia do Barro Branco, chamou todos e falou, Elias, eu vou desfazer essa injustiça que fizeram com você. A partir de hoje, você pode trabalhar no batalhão que você quiser. Se quiser ir para a rota, você vai gravar na rota. Tanto é que ele me permitiu a viagem, embarcar na viatura de rota na época da transferência dos líderes do PCC. Contrariando alguns aí, viu? Contrariando alguns, né? Que hoje, infelizmente, estão aí no alto comando da instituição. Então, como a gente vai criticar um cara que brigou pela tropa, teve dignidade de pedir para ir embora no auge do seu comando, por distratos, né, de um governador que acabou com São Paulo, como foi o Dória, em relação à segurança pública. Hoje não, hoje você fala, esse comandante-geral aí é um banana, um exemplo, né? Esse cara não serve, aí o cara fica, né? Antes, aquele comandante-geral que tinha vergonha na cara,
que era maltratado, ou quando colocava um mais recruta no seu lugar, ele pedia para ir embora. Esses, infelizmente, não, só fazem parte da história. Não existem mais. Não existe. E a gente fica triste, fica chateado, porque a gente fala, pô, né? A história, ao invés de melhorar com evolução tecnológica, a história com condições de mostrar um outro rumo, fica preso em situações pessoais. Eu sou secretário, vou pôr meu melhor amigo para ser o comandante-geral. Eu sou governador, vou colocar um amigo aqui, alguém que pediram para pôr para ser secretário disso, secretário daquilo, e a gente fica vendido, cara, vendido. Não é por capacidade, vocês entendem? É por interesses políticos. É por interesse político. Isso eu estou generalizando, tá? Não estou falando de um só caso, não. Porque aí vão falar, pô, mas você está falando de quem? Estou falando de maneira geral em todos os lugares. Infelizmente, algumas funções funcionam assim. Aí você me fala, mas esse atual comandante-geral você manteria? Lógico que não. Lógico que não. Eu trocaria, claro que eu trocaria. Né? Por que eu trocaria? Porque foi escolhido por ser amiguinho. A mídia está mostrando isso. Você pega os recortes de jornais aí, entra aí em qualquer outro lugar, sai o comandante-geral e entra amiguinho do secretário de Segurança Pública. E não dá para ser amiguinho. Quando a gente fala amiguinho, a gente tem várias interpretações. E aqui eu falo várias interpretações, porque quando a gente coloca a palavra amiguinho, a gente pode estar falando, deixa eu colocar aquele que não vai abrir a boca quando eu der uma ordem, né? Deixa eu colocar o amiguinho, porque ele vai fazer tudo aquilo que eu quero. Então, tem várias coisas que é importante, né? E muitas vezes, gente, tem gente que não tem o perfil para estar nos lugares onde deveriam ocupar postos, tá lá porque foi nomeado. Então a pessoa está comandante-geral, ela não é o comandante, ela está secretário, ela está, porque ela não foi eleita, não é o povo que escolheu, foi uma única pessoa que por algum motivo, algum interesse, acabou escolhendo. Então, gente, é triste de ver. O Edson Cardoso, socorro, Elias, infelizmente a pura verdade. Gente, infelizmente é isso, tá? Henrique Andrade, como não, sempre foi assim, trabalhei na unidade, eu não vi a pergunta aqui, Anny. Nos últimos dias existem, tá aqui, nos últimos dias, nos dias atuais só existem comandantes frouxos e covardes, estou lendo aqui um comentário. Quando não são corruptos. Está falando de gente de fibra e legião de idealistas. Agora, cadê esses? William, eu vou dizer, eu vivenciei situações nessa polícia militar, né, pelo conhecimento que eu tenho, né, e que é muito triste, né, de ver quando aquele cara, né, é mudado de posto, muitas vezes é humilhado, o cara continua ali. Então, hoje, talvez por regalias, enfim, mas está falando de idealistas, né? Agora, volto a destacar, vão me perguntar quem foi o melhor comandante-geral? Coronel Salles, sem dúvida nenhuma, sabe? Sou um grande fã, um grande admirador pelo caráter, né? Pela hombridade, por comando, porque ele tratava o soldado como tratava o seu tenente-coronel, não tinha distinção. Então, Coronel Salles, espero que chegue, tá, no senhor, tenha certeza que aqui você tem a minha gratidão pelas decisões que tomou quando comandante-geral, tanto quanto a PM, quanto a injustiça que fizeram comigo. Então, eu sou eternamente grato. Então, aqui publicamente venho agradecer, tá, a decência que o senhor sempre me tratou e tratou a tropa, né? Amanhã, o senhor vindo uma situação política, com certeza terá o respaldo aí da população e da tropa, porque a tropa sabe reconhecer quando é um bom comandante, com certeza, e dos amigos também, com certeza. Bom, gente, é isso aí. O Henrique está me perguntando por que não existe a rota em Santo André. Henrique, a rota ela tem uma unidade ali no metrô Tiradentes, no centro de São Paulo, e aí você tem 4 companhias. E essas companhias elas vão para regiões onde são detectados os índices criminais
mais altos de São Paulo. Aí independe de ser Santo André, São Caetano, Jabaquara, Zona Oeste, Zona Norte. Então ela atua, teoricamente, funcionava assim. Onde são mais altos índices criminais, onde tem a maior incidência criminal, a rota é colocada para dar o apoio. Hoje tem os BAEPs, né, que quando criaram a ideia era tirar a rota de circulação, inclusive era para dar aquela sufocada, esse foi o intuito na época do governo que criou, quero ter a rota enxuta, eu quero ter várias outras. Aí desmancharam a força tática de alguns batalhões para criar o BAEP, e aí virou hoje o que nós temos. Mas são policiais preparados, hoje necessário, na época, né, talvez a forma que foi implantada não foi a ideal, mas a gente tem o BAEP aí para fortalecer as viaturas de área. Fazendo, claro, né, dando uma folga a mais para os policiais de rota. Mas o BAEP, lembrando, ele tem uma diferença grande com a rota. A rota ela tem toda uma história, uma estrutura, né, policiais idealistas. O BAEP tem também. A diferença que eu quero chegar é justamente áreas de patrulhamento. A rota ela patrulha o estado de São Paulo inteiro. Os BAEPs são regionais, são dentro dos batalhões. Então, essa é a diferença. Além, né, da história que a rota construiu. E aqui eu não estou desmerecendo o BAEP não, hein, gente? É necessário, viu? Necessário. Então é isso aí. História é ciência. Tarcísio é um traidor, covarde. Todas as viaturas deveriam ter fuzil 556. Os PMs com o salário, né, de R$9.000 e pronto. Tá vendo, gente? As críticas não vêm só da minha parte. É que aqui o canal permite que todos falem, né? Então isso aí é muito importante. E logo, logo nós vamos ter novidades. Eu queria voltar a fazer os podcasts. A gente está tentando montar uma outra estrutura para que a gente tenha uma variedade maior dentro dessa nossa atividade de segurança pública, né? E basicamente é isso. Meus amigos, eu vou deixar vocês descansarem agora, né? A ideia era fazer um bate-papo aqui, mostrando as ocorrências que aconteceram nas 2 últimas semanas, com mortes de policiais, familiares, policiais sendo caçados por criminosos a tiro de fuzil, viaturas sendo alvejadas aí. Então, basicamente, é um relato aqui da semana em relação à segurança pública. Eu, né, na verdade, sou um crítico quando a coisa está errada e também sei ser humilde de elogiar quando a coisa é assertiva. Então, eu não estou vendo muitas coisas para elogiar, né? Então, a gente fica aí no aguardo de uma melhora, né? Depende apenas do governador, né? Ele é o gestor, votamos nele para que ele possa fazer essas mudanças. Se as mudanças não ocorrerem por parte dele, piorar, aí sim a gente tem que vir a público exigir e cobrar daquele que a gente votou, daquele que a gente escolheu para ser o nosso representante para melhorar a segurança pública. Isso, eu não estou indo para a saúde, não estou indo para a habitação, não estou indo para a educação. A minha área é segurança pública e eu posso comentar com muita propriedade que eu vivo isso e o contato que eu tenho com os praças, com os oficiais, é muito maior do que os próprios assessores do governador. Porque aqui chega a informação, a foto chega primeiro, o vídeo chega primeiro. Então, não adianta tentar podar, porque aqui vai ser sempre primeiro. Tá bom? Gente, então um grande abraço a todos. Me perdoem aqueles que eu não consegui responder, né? Tem muita gente na live aí, então quero desejar uma excelente semana a todos. E amanhã, com certeza, estaremos de volta. Eu estou mudando um pouquinho o aspecto do canal. Eu vou fazer um ao vivo por volta do horário de almoço, né, amanhã, 11, meio-dia, e vou postar um episódio. Então, eu queria dar uma intercalada, aquele ao vivo com as notícias que estão acontecendo, né, aquelas ocorrências que aconteceram que vão acontecer nessa madrugada, as ocorrências de amanhã com os principais fatos e também depois, durante o dia, o episódio. Tá bom? Então, gente, vou tentar criar esse hábito para que a gente tenha um contato maior. Então, mais uma vez, uma excelente segunda-feira, uma excelente semana a todos e uma boa noite, né? E feliz Dia das Mães para todas as mamães.
Tinha no começo me programado para falar, acabou caindo no esquecimento. Então, para as mães que estão nos assistindo e a todas as mães, um feliz término do Dia das Mães. Então, um beijo grande, gente, para todos. Obrigado.